Sejam bem-vindos a mais um Palpites da Rodada. Eu sou o Christian Davidson e no vídeo de hoje vou trazer aqui os meus palpites para os jogos dessa terça-feira, dia 19 de julho de 2023. Terça-feira na área tem jogos aí do mata-mata da Champions League, Campeonato Brasileiro, Série B, Sul-Americana e mais uns joguinhos aí que eu separei para a gente analisar e pegar aqueles palpites para os jogos dessa terça-feira. Antes disso, deixa eu deixar alguns recadinhos aqui muito importantes para vocês. O primeiro deles é você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, solta o like, isso ajuda demais a gente continuar crescendo aqui no YouTube. E o segundo recadinho é que lá no nosso canal gratuito do Telegram, todos os dias estou operando ao vivo com a galera, deixando palpites, análises, informações para você que está chegando agora no mercado e ainda tem dúvidas de como identificar os mercados e realizar os seus investimentos esportivos. Tem um mini curso lá preparado para você, para te auxiliar no começo dessa caminhada aí, para que você comece da forma correta a realizar os seus primeiros investimentos aí no mercado esportivo, fechou? Então na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado está o link para o nosso canal gratuito no Telegram. Tô te esperando lá. Então simbora começar as nossas análises aqui. O primeiro jogo do dia, ao meio-dia, é o Valmiera recebendo Olimpija, jogo pelo mata-mata da UEFA Champions League. São times aí que estão buscando vaga na fase de grupos, tá? No jogo de ida, o jogo ficou 2-1 para o Olimpija, que vem aí, mesmo como visitante, favorito para essa partida. Foi um jogo aí de bastante oportunidades, um jogo bem pegado. Eu acredito que o Valmiera em casa vai sim em busca da vaga, precisando ganhar ali pela diferença mínima para levar para uma prorrogação ou penalidades. Porém, acredito aí que o Olimpija tem uma superioridade nesse jogo, pode até sair com uma vitóriazinha lá, se não jogar totalmente recuado. Para esse jogo aí, vamos buscar 2 golzinhos lá na partida, o mais de 1,5 gols, fechou? Seguindo aqui, às 13 horas, a gente tem aí uma parada na Noruega, Lillestrøm contra a Alesund. O Lillestrøm, totalmente favorito para essa partida, vai pegando aí uma Alesund lá na lanterninha do campeonato norueguês. Tem somente 7 pontos, marcou só 9 gols e sofreu 28 gols. Tem exatamente uma média de 2 gols sofridos por jogo. Enquanto o Lillestrøm aí, ó, sexto colocado, 23 pontos, marcou 24 gols e sofreu 20. Para mim aqui um jogo para trabalhar na vitória do Lillestrøm, tá? Para quem quiser pegar e colocar num bilhete ali uma aposta combinada, vitória do Lillestrøm e mais de 1,5 gols. Seguindo aqui temos o Ferencváros enfrentando esse time aqui, o Klaksvík, no jogo de ida, 0-0 amargo, onde o Ferencváros aí jogou até bem, teve bastante oportunidade, mas não conseguiu balançar as redes. Vem como extremo favorito para esse jogo, também acredito nesse favoritismo. Tá faltando ali um detalhezinho para conseguir marcar o gol, como foi no primeiro jogo. Para esse jogo aqui, eu pretendo trabalhar a vitória do Ferencváros no primeiro tempo, porque eu acredito que desde o início já vai imprimir um ritmo forte de jogo e vai encontrar ali um adversário que provavelmente vai vir para jogar por uma bola, talvez um empatezinho ali para prorrogação e pênaltis. Então, Ferencváros muito favorito e a gente vai em busca aí dessa vitória no primeiro tempo. Seguindo aqui, temos o Ludogorets recebendo o Balkany, também pelo mata-mata da Champions League. 2-0 o jogo de ida para o Balkany. Ludogorets, favoritíssimo jogando em casa. É um time aí bem forte, mas o Balkany não é um time bobo. Mostrou isso no jogo de ida aí. Foi até uma surpresa, porque o Ludogorets também era favorito. O Balkany aí que não joga desde 2022. Tá fazendo aí fez uma boa partida, fez uma boa partida no jogo de ida. Eu acompanhei esse jogo, defendeu muito bem, soube sofrer bastante ali e aproveitou as oportunidades. O Ludogorets precisa sair em busca de pelo menos 2 gols desse jogo e é aí que a gente vai buscar 2 gols na partida, o mais de 1,5 gols. Seguindo aqui temos o Swift recebendo o Slovan Bratislava, o Slovan, que é franco favorito para esse jogo, porém está com uma odd bem legal, tá? O mercado ainda um pouco desconfiado, não deu uma super odd aí de favorito para eles. No jogo de ida aqui, ó, ficou 1-1 o jogo, foi um confronto bem equilibrado, né? Equipes aí que estão fora de temporada ainda,
Aqui, ó, como vocês podem ver. E eu acredito em mais um jogo aí para pelo menos 2 golzinhos, tá? Porém, em confrontos, é uma dica que eu deixo aqui, em jogos que terminaram empatado no jogo de ida, eu prefiro, tá? Eu prefiro acompanhar o jogo ao vivo e esperar sair pelo menos um gol, que aí vai ter a necessidade de um dos times. O Swift, mesmo jogando em casa, pode ser que não saia para buscar um resultado e seja um jogo ali mais equilibrado. Porque o Slova jogando fora, tomando um gol ali, sabe que vai ter uma dificuldade tremenda de furar o bloqueio do Swift. Então, para esse jogo, eu recomendo ali. Eu acredito sim em 2 gols na partida, pelo menos, tá? Mas eu prefiro esperar que saia pelo menos um gol de qualquer um dos lados para a gente trabalhar o mercado de mais gols. Fechou? Seguindo aqui, temos o Larne contra o Helsinki. No jogo de ida, o Helsinki venceu por diferença mínima, por 1-0. O time até legal, foi um jogo aí onde tivemos muita oportunidade de gols, tá? Os goleiros pegaram bastante. O Larne jogando em casa é um confronto aqui, esse para mim um dos mais equilibrados do dia de hoje. Para mim, esse jogo aqui vai ter pelo menos 2 gols. Então, eu também vou para o mercado de mais de 1,5 gols. É um mercado que eu trabalho bastante, eu acho muito interessante. E o Larne precisa só de um golzinho. Pode ser que faça um gol ali e feche a casinha de vez, mas é interessante caso principalmente ele saia perdendo, porque jogando em casa, duvido muito que vão querer levar aí para a prorrogação. Para esse jogo aí, ou mais de 1,5 gols. Às 19 horas entramos aqui no Campeonato Brasileiro da Série B, Atlético Goianiense versus o Mirassol. O Goianiense que é o 10º colocado com 26 pontos e o Mirassol aí é o 6º colocado com 27. O Mirassol mesmo fora de casa precisa vencer, né, para não ver essa turma de cima ali se afastar ainda mais, né, principalmente em caso aí de vitória do Novo Horizontino ou do Vitória, que aí podem abrir uma vantagem maior sobre o Mirassol. Porém, o Atlético Goianiense em casa é um time que joga bem, é um time forte, carne de pescoço. Os últimos jogos do Goianiense em casa, ó, vitória, empate, vitória e uma derrota para o Ceará, enquanto o Mirassol jogando fora de casa, ó, vem de empate com o Sport Recife, derrota para o Guarani, vitória sobre o Londrina, derrota para o CRB e Botafogo, tá? Para esse jogo aqui, eu pretendo buscar aqui um empate ou empate anula a favor do Atlético Goianiense. Jogando em casa, é um time bem forte. Tá meio carne de pescoço aí pegar aí vitória do favorito na Série B. Decepcionaram nas últimas rodadas aí, pelo menos os que a gente trabalhou. Mas aqui eu acredito pelo menos no empate do Goianiense. Então a gente vai ali no empate ou Atlético Goianiense. Seguindo aqui temos Novo Horizontino versus Londrina. Situação diferente das equipes na tabela, né? O Novo Horizontino é o 5º colocado com 30 pontos, enquanto o Londrina é o 18º colocado com 14, está ali dentro da zona de rebaixamento. Para esse jogo aqui, eu não vou nem falar muito, não. O Novo Horizontino, para mim, é um dos times aí que vai brigar até o final do campeonato para tentar aí ter o acesso para a Série A. Jogando em casa, vem de 2 tropeços. O empate com o Goianiense, né? Que não é tão tropeço, mas estava jogando em casa, estava melhor e ainda assim empatou, e uma derrota para o Botafogo de São Paulo por 1-0, que foi impressionante o Novo Horizontino não ter marcado gol neste jogo. E o Londrina, fora de casa, ó, são 4 derrotas e 1 empate nos últimos 5 jogos. Dos últimos 10 jogos do Londrina, ó, ele conseguiu a proeza de ganhar do Vila Nova, que é o atual líder da competição, por 1-0, e segurou ali afinco essa vitória. Mas antes disso, ó, foram 8 derrotas e 1 empate. Então, assim, aqui grande favoritismo e a gente vai trabalhar a vitória seca aqui do Novo Horizontino. Então é vitória do Novo Horizontino para esse jogo. Às 19 horas temos o nosso líder do Brasileirão em campo, que é o Botafogo versus Patronato. Pagou uma odd muito boa no jogo de ida, mesmo jogando fora de casa. O Botafogo conseguiu uma boa vitória por 2-0 lá jogando fora. O Patronato está na segunda divisão da Argentina aí. É um time bem mediano mesmo. E a gente tem que ficar atento a uma coisa: se o Botafogo vir com força total desde o início do jogo, tá? Botafogo vindo com força total desde o início do jogo, a gente pode buscar a vitória dele. Mas lembrando que o Botafogo não precisa aí se expor tanto em busca da vitória. Tem 2 gols de vantagem. Então ele pode ser que jogue aí numa estratégia mais de ver se o Patronato sai para o jogo para ver se ele tem mais espaço. Então fique muito atento à escalação e ao começo do jogo. Mas a ideia aqui é sim buscar uma vitória do Botafogo, uma vitória com mais de 1,5 gols também do Botafogo. Fechou? Seguindo aqui temos Emelec versus Sporting Cristal.
o Emelec, que conseguiu uma boa vitória fora de casa, diferença mínima, contra um bom time do Sport Cristal, que jogando em casa é um time forte, tá? Jogando em casa, o Sport Cristal é um time que cria muito, incomoda demais. Para esse jogo aqui, eu acredito sim em mais de 1,5 gols ou até em ambas as equipes marcam, tá? O Sport Cristal vai para cima para tirar essa diferença aí, tem qualidade na parte ofensiva e eu acredito também que devido às oportunidades e aos espaços que vai ter, o Emelec também vai guardar seu golzinho ali. A gente pode buscar o mais de 1,5 gols ou ambas as equipes marcam, que está com uma odd bem legal já. Fechou? Seguindo aqui, São Lourenço versus Independiente Medellín. É um jogo que eu pretendo levar para o ao vivo, tá? Porque eu não sou muito fã aí de time argentino. O primeiro jogo foi um jogo bem pegado, aí o São Lourenço conseguiu vencer por 1-0. O Independiente Medellín jogando fora de casa vai precisar ir para cima. A odd bem alta aqui do time do Independiente Medellín. E o São Lourenço em casa, que ó, os últimos jogos do São Lourenço em casa, ó. Empate, vitória, vitória, empate, empate, empate. Olha a quantidade de 0-0. Tá aí o motivo de eu ficar bem com o pé atrás de trabalhar em alguns times argentinos. Para esse jogo, eu pretendo levar para o visual ali na mesma situação que eu passei no jogo da Champions. Caso saia um gol, principalmente se for do São Lourenço, aí sim a gente ficar atento ao mercado de gols, porque o Independiente Medellín vai precisar ir atrás para tirar a vantagem. Enquanto tiver empatado aí, nenhuma ação, não faço nada no jogo, fechou? Seguindo aqui às 21h30, entramos agora aqui na Série B do Brasileiro, com 4 joguinhos. Primeiro, Avaí versus Sampaio Corrêa. Na classificação, ó, Sampaio Corrêa, 15º colocado, Avaí é o lanterninha, tomou a lanterninha e o ABC que conseguiu um bom empate na última rodada, deu uma aliviada aí, saiu um pouquinho da última colocação da lanterninha, enquanto isso está com a Avaí aí com 11 pontos, enquanto Sampaio Corrêa 15º com 20. Sampaio Corrêa que vem sendo um time legal para trabalhar o mercado de gols no primeiro tempo, ó. Tem uma média aí de 76% de gols no primeiro tempo em seus jogos. Para esse jogo aqui, caso dê padrão, eu pretendo buscar o gol no primeiro tempo, tá? No mais, sem muitos detalhes, nada pré-live aqui para esse jogo. O Avaí precisa vencer, jogando em casa. Eu acredito que vai para cima, vai se expor, mas o Sampaio Corrêa aí tem conseguido marcar seus golzinhos. Então vale a pena ficar atento aí ao mercado de gol no primeiro tempo para esse jogo. E aqui, Sport Recife Vitória. O Sport Recife, sim, um exímio pagador de gol no primeiro tempo. Dos últimos jogos, todos que a gente fez dele, que eu trouxe aqui no canal, só um que ele não pagou o gol no primeiro tempo, foi somente um mesmo. Do mais, olha aqui, ó, gol no primeiro tempo em 9 dos últimos 10 jogos e mais de 1,5 gols em 8 dos últimos 10 jogos. Um confronto aí bem pegado, é o terceiro contra o quarto colocado. Tá? O Sport, terceiro colocado, 32 pontos, marcou 26, sofreu 14. Olha o Vitória, 31 pontos, marcou 26 e sofreu 14. O que muda nas equipes aqui é a quantidade de vitórias. O Vitória tem 9, ó, o Sport Recife tem 9, o Vitória tem 10. O Sport Recife tem 5 empates, o Vitória tem 1. E o Sport Recife tem apenas 3 derrotas, enquanto o Vitória tem 6 derrotas. Para esse jogo aqui, vou buscar o mercado sim de gol no primeiro tempo. Quem acompanha o esporte sabe que é um time que começa em busca do gol ali e, consequentemente, cede alguns espaços para o adversário. Quando não faz, toma. Para a gente é importante que saia o gol no primeiro tempo. De qual lado que seja, não interessa. Então, para esse jogo aqui, vamos lá em busca do nosso golzinho no primeiro tempo. Seguindo aqui temos o Ceará recebendo o Vila Nova, um outro time muito interessante para o mercado de gols no primeiro tempo. Porém, o Vila Nova é um time muito chato na parte defensiva, ó. Sofreu apenas 6 gols no Campeonato Brasileiro da Série B. Marcou 21. Enquanto o Ceará marcou 20 e sofreu 20. Tá? Para gol no primeiro tempo, o Ceará é um time muito bom, em 82% dos jogos, né? E em 88%, o mais de 1,5 gols. Para esse jogo, eu quero trabalhar o mercado de mais de 1,5 gols. Apesar de gostar aí do gol no primeiro tempo, vai depender do padrão. Porque o Vila Nova é um time que se defende muito bem. O Vila Nova, ó, o último jogo do Vila Nova, ele vem de uma derrota que foi para o Londrina, foi um jogão. O Vila Nova teve muita chance, mas o Londrina conseguiu segurar, achou seu golzinho ali e venceu a partida. Mas aos demais jogos do Vila Nova, 1-0, 1-1, 1-0, tivemos um 3-0 aqui, ó. 1-0, 0-0, 1-0, outro 3-0 e 1-0. É um time aí de poucos gols na sua partida. Então, para esse jogo aqui, eu quero sim buscar o mais de 1,5 gols, né? Porém,
eu vou esperar ali o live. Se deu aquele padrão, se o Vila Nova não está totalmente na retranca, se não está contente com o empate, vai tentar ali ganhar o jogo, a gente vai em busca desse mais de 1,5, beleza? Mas fica atento, porque o Vila Nova é um time que defende muito bem. Porém, o Ceará é aquele time que marca na mesma proporção que leva. Tem uma inconstância aí, marca gol, mas também toma bastante. Marcou 20, sofreu 20. E para fechar o dia aqui, ABC versus Guarani de Campinas. O ABC que saiu um pouco da lanterna ali, né? Agora é o 19º colocado, tem 2 vitórias, 5 empates, 10 derrotas no campeonato. O Guarani é o 9º colocado com 26 pontos, marcou 22 e sofreu 15. Nos últimos jogos das equipes, ó, do ABC jogando em casa, ó, derrota, empate, empate, derrota e vitória contra a Tombense. E o Guarani jogando fora de casa, ó, não vem bem das pernas também, assim como o ABC. A diferença é que o ABC tem uma vitóriazinha em casa. Ó, vem de empate e empate. Jogos aí com poucos gols, somente em 2 tivemos o mais de 1,5. Então, para esse jogo aqui, eu pretendo buscar um gol do ABC no jogo, tá? É o mais de 0,5 gols do ABC, fechou? Ficar atento ali, se surgir demais oportunidades, a gente vai pegar ao vivo no nosso canal gratuito lá no Telegram. Então, acessa aí a descrição ou o primeiro comentário fixado e corre lá para o nosso grupo. Vou soltar aqui o nosso bilhetinho do dia. Não deixa de pegar nossos bilhetes aí dos últimos vídeos batendo tudo. Geralmente aí a maioria da MLS, né? Mas não tem MLS nessa terça-feira, então a gente vai contentar com o bilhetinho aí na Champions League e Série B. Fechou? Fica aí com o bilhete. No mais, muito obrigado pela companhia. Não esquece de soltar o like, de se inscrever no canal, de compartilhar com o coleguinha. Fique com Deus e até o próximo vídeo.